Vou começar com o versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então vamos lá. A primeira parte aqui do texto. No ano em que morreu o rei Uzias. Uzias, junto de Manassés, foram os reis que mais tempo passaram no trono do povo de Deus, de Israel, de Judá. Eles passaram mais de 50 anos no trono. O rei Uzias terminou a sua vida um rei fenomenal, extraordinário, poderoso, mas ele terminou a sua vida leproso, como consequência do pecado da soberba. Por causa da soberba, ele achou que ele era o cara e que podia fazer tudo, ofereceu sacrifício, que era só os sacerdotes podiam, resistiu os sacerdotes que avisaram a ele, e quando ele oferece sacrifício, a lepra sai à testa e ele vai então viver isolado. Agora diz aqui o texto interessante: no ano que morreu o rei Uzias eu vi. A lepra na Bíblia tem o significado de pecado. Quando o pecado foi removido, algo de extraordinário acontece na vida de Isaías. E aqui a gente pode tirar uma conclusão, um ensino para nós. Será que tem alguma coisa na sua vida que precisa ser removida para que a glória de Deus se manifeste? Será que tem alguma coisa na minha vida, na sua vida, para ser removida, para Deus nos levar para uma nova estação? É para você pensar. Agora, olha o poder da influência. No ano que morreu o rei Uzias, morreu de lepra. Lepra significa pecado, tem o simbolismo do pecado. E Isaías também estava em pecado. Isaías também estava em pecado. Você vai ver no conjunto de textos que nós vamos ler. Olha a influência. O rei errado levando gente a cometer erro. Isso vale para o pastor, isso vale para a tua casa, para a tua família. Sabe? O poder da influência. Seja do pecado ou seja da santidade. Seja vida com Deus ou vida separada de Deus. A gente vai exercer uma influência. Como você sabe, todos nós fomos chamados para liderar alguma área da vida. Agora o texto também diz uma coisa importante. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi. Ninguém me contou. Eu vi. Está falando de uma experiência pessoal com Deus. Aprende, irmãos. A experiência dos outros nos edificam. A nossa experiência com Deus nos marca. A importância de termos experiências com Deus é que elas vão nos marcar. Quando a Bíblia fala de um outro período, que é muito interessante, que é o governo dos juízes, o capítulo 2 do livro de Juízes é um resumo do livro. E no versículo 10 vai dizer: e foi congregada, depois da morte de Josué e dos anciãos, foi congregada uma nova geração que não conhecia o Senhor nem a obra que fizera Israel. Aí, meu amigo, os caras foram servir a deuses estranhos. Esse é um perigo. A falta de experiência pessoal com Deus. Nós não podemos viver da experiência dos outros. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei quantas experiências eu já ouvi na minha vida cristã que me edificou, mas eu não lembro mais delas. Experiência dos outros. Quantos testemunhos você já ouviu? Que quando você ouviu te alegrou, até te despertou, né? Até te ajudou? Você lembra mais? Não. Agora, meu filho, meu querido, meu amado, as experiências que eu tive com Deus há 40 anos, há 45 anos, há 30 anos, há 20 anos, essas eu não esqueço. E eu acho que é a mesma coisa com você. Nós precisamos que essa geração que está aí não apenas ouça do Evangelho, não apenas assistam culto, mas que eles tenham uma experiência profunda com Deus para marcar as suas vidas. É isso aqui que é muito importante. Ele está dizendo aqui: no ano em que morreu o rei Uzias eu vi, eu tive a experiência. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo.
Isaías tem uma experiência com Deus, e você precisa aprender que experiências com Deus, elas não são iguais, podem ser parecidas, porque cada um de nós tem uma vivência, tem um momento, né? E a fonte é a mesma, mas a experiência é diferente. Jeremias veio a palavra do Senhor, já para Ezequiel teve visões de Deus, já para Daniel teve revelações de Deus, já para Isaías uma manifestação, uma experiência impactante. Então, querido, as experiências com Deus não são iguais. Não queira que você tenha uma experiência, eu queria aquele irmão contar uma coisa tão linda, se acontecesse comigo. Cada um é cada um, desculpa a expressão, não está na Bíblia, cada um no seu quadrado, porque Deus não faz igual na nossa vida, porque nós somos indivíduos, a qualidade de ser único, insubstituível, incomparável, inconfundível. Então Deus conhece as demandas individuais e as experiências são diferentes, mas a fonte é a mesma, o Deus Todo-Poderoso.